Estou aqui hoje para contar um pouco da história da Carneiro Cunha Advogados. São 13 anos de história e alegra o nosso coração poder relembrar de alguns fatos importantes que nos trouxeram até aqui, vitórias significativas, dificuldades vencidas, ou então um trabalho em conjunto que nos motivou, até mesmo de forma sobrenatural, para estarmos aqui hoje compartilhando um pouco da nossa história. Eu sou formado em Direito e Comércio Exterior, sempre fui incentivada pela mãe, principalmente para os estudos. Eu também gosto de ler, de estudar. Então, logo cedo comecei a fazer a Faculdade de Direito e de Comércio Exterior. Depois, terminado essa fase, fiz um mestrado em Direito na Universidade Federal do Paraná, que me levou a ser credenciado a uma bolsa com processo seletivo nacional para estudar no exterior. Eu fui bolsista da CAPES e aí lá eu pude também fazer um mestrado nos Estados Unidos e o doutorado no Canadá. Mas isso a gente conta não como uma vitória acadêmica, mas como ninguém estuda assim se não gostar, se não for apaixonado pelo que faz. Então, eu sou apaixonado pelo direito, apaixonado pelo comércio exterior e é isso que nos motiva a estar aqui hoje e também a nos levar às próximas etapas, como, por exemplo, eu vou compartilhar com você. Na realidade, eu gosto bastante de desafios, né? Por mais que a carreira de advogado possa ser uma carreira formal e a gente está aqui no escritório, atrás de uma mesa, mas a realidade da Carneiro Cunha, a minha realidade, não é assim, né? A gente tem vários desafios em várias localidades do país. Nós chegamos a ter filiais em São Paulo, em Vitória, no Espírito Santo, em Maringá. Hoje estamos em São Paulo, depois que concluímos lá uma etapa em Curitiba, onde o escritório começou. Quando eu estava estudando ainda lá fora, fazendo a pós-graduação, eu fui chamado por um amigo que trabalhava na Federação da Indústria de São Paulo para coordenar um desafio de aplicação de salvaguardas para alguns setores da indústria paulistana, que significa para impor algumas medidas de defesa comercial contra importações ilegais, desleais da China e de países que têm essas práticas. Uma situação bem específica da área de comércio internacional, então eu topei o desafio, saí de Washington, onde eu estava estudando, e vim para São Paulo. E lá, graças a Deus, conquistamos uma vitória. Essas medidas de defesa comerciais foram implementadas, depois até transformadas em antidumping. E a iniciativa foi tão bem sucedida que eu fui convocado, então,
pelo então presidente da Fiesp, Paulo Scaff, e o seu diretor de Relações Internacionais à época, o Roberto Gianetti, para abrir a Fiesp em Washington, com novos desafios lá, obviamente. E então, mais uma vez, eu aceitei esse desafio, voltando para a capital dos Estados Unidos. Abrimos a Fiesp em Washington, no caso, o escritório do então Brazil Industries Coalition, que naquela época se chamava Brazil Information Center, dirigido pela Flávia Sekles. E lá também fomos bem-sucedidos nas missões de renovar o SGP, o Sistema Geral de Preferências, programa de benefício tributário dado a alguns países à época e também pelo Brasil. O programa foi renovado e também tínhamos uma missão de tirar uma sobrealíquota da taxa do etanol brasileiro exportado para os Estados Unidos, que à época o Brasil exportava etanol, hoje a realidade é bem diferente. E também obtivemos a vitória, a sobrealíquota se encerrou, não foi renovada, e então, com a missão cumprida e já buscando a conclusão do doutorado, voltei para o Brasil, já com foco na Carneiro Cunha Advogados, e aí começamos em uma cidade, num meio escritório, na cidade de Curitiba, pagando aluguel com muita dificuldade. Eu fiquei 7 anos no exterior, então começamos efetivamente do zero, eu e a minha esposa. Então, me lembro desses duros dias do início, onde estava lá o Júlio também, depois o Rafael, e assim a equipe foi crescendo até chegar a dezenas, com as aberturas das filiais que eu mencionei. E eu queria mencionar alguns momentos importantes do escritório. Eu sempre gosto de dizer que a gente busca a justiça, a gente tem que estar do lado certo da lide, daquela que está sofrendo um prejuízo, daquele que tem um direito que precisa conquistar e até o momento não conseguiu. Então lá a gente tem, nos nossos princípios, a honestidade, a base de tudo, mas também a resiliência, a perseverança. Esse antidumping aqui, que nós ganhamos, a Carneiro Cunha Advogados, foi o maior antidumping de 2017. Normalmente somente os grandes escritórios, os maiores escritórios do país fazem esse tipo de processo administrativo jurídico, porque envolve uma equipe qualificada, muito trabalho, estrutura, mas mais uma vez a nossa característica, eu resolvi aceitar esse desafio. Batalhamos aí contra os principais escritórios nacionais que defendiam os importadores à época. E chegou num momento em que o pessoa responsável no governo pelo processo ligou para mim e disse que nós iríamos perder. Eu me lembro como se fosse hoje, voltei de Brasília para Curitiba, conversei com a minha esposa, ela perguntou se a decisão já havia sido publicada no Diário Oficial, e eu disse que não, mas que provavelmente isso ia acontecer. Então ela me incentivou, me deu uma injeção de ânimo e falou, então ainda não está perdido, eu sugiro você voltar para Brasília. E ali eu não tinha nenhuma reunião marcada, nem sabia direito o que fazer, mas resolvi seguir a sugestão dela e, para encurtar a história, ali com o apoio do cliente, com o apoio também da equipe que nós montamos à época, ali contratamos economistas, econometristas internacionais, com quem eu tinha contato para fazer alguns cálculos importantes para a demonstração do dano e do nexo causal no processo, e acabamos vencendo esse caso. Como eu falei, foi o maior de 2017, foi emblemático para a indústria, está registrado em toda a imprensa nacional. E depois, em virtude dessa vitória, fomos convidados pelo mesmo cliente para defendê-los em um antidumping nos Estados Unidos aí. Porque, como retaliação, os Estados Unidos tentou também implementar uma sobrealíquota através de um antidumping, o que envolvia as exportações brasileiras. E nesse caso também contratamos uma equipe em Washington, nos Estados Unidos, uma equipe extremamente competente. Fomos até lá, tivemos também um trabalho árduo, um trabalho difícil, e também vencemos.
E essa foi e lá contra daí grandes escritórios internacionais, né, que eram os escritórios que defendiam os americanos. Foi a primeira decisão a favor de um importador no governo Trump, né? Nós estávamos defendendo a indústria brasileira e também está registrado na imprensa nacional e internacional. Então isso é algo que nós lembramos com carinho porque demonstra as bênçãos de Deus e também, né, um esforço de trabalho recompensado. Olha só, eu tenho o prazer de conversar aqui com o advogado Fábio Carneiro Cunha, que é especialista em Direito Internacional. Também está aqui a Miriam Olsen Carneiro Cunha, que é sua mulher, também advogada. E o Fábio e a Miriam hoje estão recebendo aqui amigos, convidados, clientes também, para comemorar uma conquista importante, não é, Fábio? Isso, exatamente. A vitória num caso de antidumping, que é a imposição de uma alíquota de imposto de importação em todas as importações de resina PET no país. Então, essa é uma medida importante porque para toda a indústria nacional que compete com a Ásia, né, onde você tem os modos de produção muito mais baratos, depois tem o mercado nacional inundado por essas mercadorias baratas, que não tem a mesma qualidade, né, não tem o mesmo rigor de produção aqui no Brasil, fica muito difícil competir. Então, essas medidas de antidumping justamente visam a possibilitar que exista uma competição mais equânime, né, entre a indústria e essas importações, né, que vêm de fora. Também me lembro de um caso emblemático porque envolvia a sobrevivência de uma empresa aqui no estado de São Paulo, ligada ao setor ferroviário de um cliente, e ela levou uma auto de infração de centenas de milhões de reais e não tinha como arcar com isso. Nós fomos contratados então pela empresa ferroviária. Era uma situação praticamente impossível, o cliente sabia disso, mas isso envolveu não somente muito trabalho da equipe, como também joelho no chão, oração, e nós acabamos também retirando o 100% do auto de infração, né, para tanto os empresários como quem é da área sabe o quanto é difícil haver uma absolvição de auto de infração, uma não aplicação da multa, mas foi exatamente o que aconteceu nesse caso concreto. Isso acabou se tornando um capítulo de um livro desse empresário cliente do estado de São Paulo, que tem alguns livros publicados, é uma pessoa conhecida no meio empresarial paulista, e para a gente é uma alegria ter conquistado essa vitória, possibilitando então a continuidade das atividades desse grupo econômico. Uma outra situação emblemática que eu acho que vale a pena ser lembrada foi já um trabalho em parceria com a Caduna Consultoria, onde nós tivemos o desafio de desenvolver uma estrutura tributária para o primeiro duto de etanol do mundo, feito aqui no Brasil pelas maiores empresas distribuidoras de etanol no país. Então, à época, esse trabalho foi feito no Conselho Nacional de Política Fazendária Nacional, o CONFAS, envolvendo 13 estados da federação, e o objetivo era impedir a acumulatividade de créditos de ICMS, o que inviabilizaria, se assim não acontecesse, economicamente esse grande projeto de relevo e infraestrutura para o país. Então, nós conseguimos evitar essa acumulatividade sistêmica de ICMS. O projeto foi concluído com êxito, né? Foi um tempo também de vários desafios, de muitas viagens pelo país, mas isso foi publicado no Diário Oficial. Hoje o etanol duto está aí funcionando, né? e levando, né, o combustível aos mais diversificados estados. E também na época isso foi publicado na imprensa e até como algo novo, né, no país,
de se criar esse sistema tributário aí que viabilizou financeiramente o projeto. Também trabalhamos em outros projetos de desoneração de investimentos, de infraestrutura, alguns dos quais juntos com a Caduna, como o Poço de Açu no Rio de Janeiro, terminais ferroviários no estado do Paraná, e também outros da Carneiro Cunha, como desoneração de investimentos no Porto de Pontal, um projeto de investimento corrente até hoje lá e de relevância para o estado. Mais recentemente, nós tivemos um desafio importante também, porque nós temos um setor estratégico econômico aqui do país que é de produção de moeda nacional, o real. O real é conhecido pela sua tecnologia de segurança, porque os países de primeiro mundo, como Estados Unidos e União Europeia, não precisam ter uma segurança tão de tanta alta tecnologia no papel. O que existe aqui é essa necessidade no Brasil. O real é conhecido pela sua marca d'água, o seu fio de segurança. Entretanto, o governo decidiu retirar os tributos de eventuais importadores, mas não retirar o tributo da indústria nacional. Então, nós fomos contratados pela empresa que fabrica o papel moeda no país, pelo setor, na realidade, setor econômico de papel, e ali já havia pareceres do Tribunal de Contas da União que isso era possível, e havia outras situações no mundo de importação, mas nós entendemos que a produção de moeda é um direito assegurado constitucionalmente, é uma situação de segurança nacional, de defesa. Então, nós protocolamos ações na Justiça e conseguimos reverter então essa diferença na tributação dando maior vantagem aos eventuais importadores, e conseguimos também um parecer no Tribunal de Contas da União, favorável ao setor industrial e econômico brasileiro, dizendo que esses tributos deveriam ser iguais, ou eles incidem tanto na indústria nacional quanto nos importadores, ou retira-se desses dois setores. Então, também foi uma situação econômica importante, porque senão os chineses poderiam passar a fabricar a nossa moeda nacional. E existe até hoje iniciativas do Congresso que são relacionadas a essa vitória para confirmar e corroborar a segurança nacional do nosso país. Também, agora na época da pandemia, atuamos no Supremo Tribunal Federal para também, em situações de equidade, defender interesses de setores da economia para que houvesse um tratamento igual na pandemia para os mais variados setores, de direitos constitucionais garantidos também, e acabamos sendo também vitoriosos e temos atuado também nessa esfera do Supremo Tribunal Federal. Assim como também a área de fusões e aquisições do escritório, fazendo algumas operações de aquisição, de investimento, de desinvestimento, que invariavelmente envolvem negociações mais complexas. Então, nessas situações atuamos como mediador, sempre com foco na importância dos investimentos aqui para o país, e também, obviamente, na seriedade disso, na correção e nas boas práticas para que esses negócios possam ser bem-sucedidos.
Bem-aventurados os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Salmos 106:3. Esse versículo foi uma das grandes motivações para eu cursar direito, assim como os meus pais tanto me incentivaram a fazer esse curso e eu me apaixonei por ele. E eu tive a alegria de me casar com um grande advogado, quem eu sempre admirei muito. E eu me lembro lá dos primórdios do escritório, né? Entrei no escritório antes do nosso casamento, em 2010, e o escritório estava bem começando, o Fábio tinha recém retornado do exterior, e nós tivemos dias de muita luta, como sempre, né? Como todo trabalho, o início de trabalho, realmente de muito suor e muita oração também, no nosso caso, que eu creio que fez toda a diferença. Nós sempre prezamos pela busca, pela realização da justiça. Hoje em dia, meu papel no escritório é como coordenadora do contencioso e é um desafio diário. E eu já desempenhei diversos papéis desde o início em que estive junto com o Fábio. Foram dias de lutas e dias de glória. E hoje eu vejo que nós estamos realmente numa fase mais madura, o escritório não é mais um bebê, já tivemos várias conquistas, várias vitórias e também creio que tivemos momentos de muito aprendizado. Eu me lembro de um momento em que nós decidimos que não faríamos somente a advocacia para grandes empresas, visando grandes negócios, mas também com o propósito de ajudar o próximo, aquele que não tivesse condições, em situações que a gente se identificasse para que pudéssemos estar atuando. Apesar do desafio com relação ao tempo, teve uma situação em específico que não me sai da memória, que foi um caso pro bono, há quase 10 anos atrás, em que nós pudemos auxiliar uma senhora de idade que estava perdendo lá a sua terrinha no estado do Paraná. E eu lembro que esse caso foi um caso bem emblemático, porque havia uma situação de corrupção envolvida e nós conseguimos desvendar essa situação de corrupção, embora não fosse o papel exatamente do advogado, mas eu creio que na busca pela justiça nós precisamos estar empenhados e para isso nós precisamos desempenhar o nosso trabalho com a máxima excelência. E isso foi fundamental para que a gente conseguisse chegar à vitória nesse caso e conseguisse também buscar a justiça para aquela senhora que estava precisando tanto naquele momento. Foi, apesar de não ter sido uma vitória que impactou de alguma forma financeira o escritório, né, pensando do ponto de vista de um negócio, mas foi uma vitória que nos impactou profundamente, que nos deu o senso de propósito, e eu creio particularmente que trabalhar com senso de propósito é o que nos motiva a cada dia. O escritório, além de atuar pro bono, também apoia missões internacionais, especialmente na área de educação infantil. Isso queima no nosso coração e também pessoalmente nós temos empenhado o nosso tempo num ministério que se chama De Volta ao Plano A. Temos um site devoltaoplanoa.com, porque faz parte também do nosso DNA espalhar a palavra que nós cremos que leva esperança e fé. O diferencial da Carneiro Cunha Advogados e do grupo também é que nós só atuamos onde há um propósito. Nós já tivemos inúmeros casos em que nós perdemos o cliente, em que nós não atuamos, em que nós deixamos uma
oportunidade financeira razoável, às vezes significativa, é passar justamente em virtude disso, né? Porque o propósito tem um preço também. Creio que esse é o diferencial do escritório, isso é o que une a equipe, né? Que é uma equipe que compartilha desses princípios, né? E também o que nos move para o futuro, tanto no que diz respeito à nossa relação comercial com os clientes, né? De transparência, uma relação que tem que envolver muita empatia, porque muitas vezes né, o cliente passa por uma situação difícil e nós temos que nos solidarizar. Isso significa empenhar recursos próprios para poder ajudar os nossos clientes. Atitudes no poder público, né, onde nós estivemos nas mais variadas esferas atuando de uma forma muito ética e muito transparente, e que, a depender, né, de onde nós estamos, isso se torna às vezes difícil, um desafio, né, e aí então nós temos ou que sair ou então que perseverar até que aquele problema seja resolvido dentro dos padrões éticos, sem qualquer tipo de corrupção, esquema envolvido. Então eu cheguei a pensar em desistir da carreira em virtude dessas dificuldades, mas entendi que isso é possível, entendo como um papel meu, né, um papel da Carneiro Cunha, atuar no mercado, atuar nas mais diversas esferas de poder e de influência com esses princípios. Então isso nos motiva, nos une e nos traz uma esperança para continuar com um trabalho ainda mais árduo e mais perseverante para o futuro, para que nós possamos também influenciar as próximas gerações com muito trabalho e fé. Para coroar os nossos esforços ao longo desses 13 anos, nós estamos com uma sede novinha, aí, fresca, acabamos de adquirir. Estamos alegres de poder acomodar as nossas atividades, né, dos nossos colaboradores, dos nossos parceiros aqui no estado de São Paulo, na cidade de Vinhedo. Entendemos também que esse imóvel próprio é um altar, né, que coroa as bênçãos, né, que recebemos do nosso Deus ao longo desse tempo no escritório e apontam para um futuro também de busca de excelência, de defesa, né, dos ideais mais altos, como a honestidade, né, esses valores que nós pregamos e prezamos, né, do nosso escritório, de sempre defender, estar do lado certo da lide, de avaliar os casos com cuidado e de sempre perseverar, né, ir até o fim, até a vitória. E a gente entende que se a vitória ainda não veio, é porque o caso ainda não terminou. E nós efetivamente acreditamos isso.